Vai direto para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Carlos Andreasa, que nunca perde a hora. Está aqui com a gente nessa manhã. Bom dia, Andreasa. Fala, Eduardo Barão. Como vai? Que estúdio cheio, né? Vocês estão multiplicando estúdios. E que bom ver Carla Bigato de novo. De volta. Tô de volta. E aí? Bem-vinda. Bem-vinda. E aí? Obrigada. Hoje o Andreasa vai conversar com a gente sobre o pedido do governo para reconhecer o estado de calamidade por causa do coronavírus, as implicações que teremos esse ato, hein, Andreasa? Barão, me parece ser a decisão correta nesse momento. Autorização para desrespeitar os limites fiscais, dado o cenário excepcional. Flexibilidade fiscal. Há, de fato, uma calamidade na área de saúde pública. Insisto, é o certo a fazer. Mas o que interessa nesse comentário hoje é analisar a mudança na postura do presidente da República. Nos últimos dias, nos últimos bons dias, mas acelerando no final de semana, quando das manifestações às quais aderiu, né, num movimento de irresponsabilidade sanitária, nessa altura consagrado, pacificado, reconhecido até pelos seus apoiadores, dizendo depois que a mobilização mundial, não apenas brasileira, diante da pandemia do coronavírus, significaria uma espécie de histeria e que o modo como se tratava a coisa estaria superdimensionado e que nós da imprensa estaríamos, em certo sentido, na palavra dele, colaborando para criar um movimento de caos que paralisaria a economia. O presidente da República, nesse período, deu vazão a várias teorias da conspiração. Por que mudou? Ontem mesmo, de manhã, terça-feira, ele voltou a falar em histeria, relativamente a uma epidemia como a do novo coronavírus. E aí morreu alguém. E aí morreu um brasileiro. Esse é o ponto de inflexão. Sempre foi um erro da parte do presidente, um erro político grave, apostar as suas fichas, como ele apostou pesadamente, na irrelevância do drama. Mas ele sustentaria isso e vinha sustentando até, repito, que um brasileiro morreu. E aí, assustou. Tomou um susto. Vimos então uma mudança, uma inflexão muito óbvia na postura de Jair Bolsonaro. Ontem, no final do dia, falando à imprensa, já num tom mais moderado, porque tem isso, né? Quando morre alguém num ambiente em que o líder da nação se comporta de maneira irresponsável, todos os valentes viram moderados. E o presidente, nessa linha, foi falar com a imprensa num tom republicano, baixando a bola, depois de haver esticado a corda poderosamente nos últimos 30 dias, período em que a epidemia do coronavírus já se acelerava. Ao afrouxar a corda, claramente criava as condições para uma medida de exceção que na cabeça dele, recolocaria no jogo. Um jogo que ele vinha perdendo politicamente. Um jogo no qual ele, nessa altura, corre bem atrás. Corre bem atrás de alguns governadores do estado, inclusive o seu adversário, inimigo, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Ao decretar ou ao pedir a decretação, porque depende de chancela do parlamento, para o estado de calamidade, Jair Bolsonaro faz uma virada brusca, que é típica do populista, com o que aterra a sua incoerência, de no mesmo dia ontem se referir à situação como histérica e depois pedir decretação de estado de calamidade. Com isso ele encontra uma maneira radical de se recolocar, como eu disse, no jogo político competitivo. Foi negligente com a saúde pública, desafiou a inteligência da sociedade e sentiu o fervo do grave erro político que cometeu. Como eu disse, tomou um susto. O estado de calamidade é a resposta radical de que lança a mão para se reposicionar. Ele está claramente muito incomodado, por exemplo, com a atuação do Wilson Witzel no Rio de Janeiro. O Wilson Witzel percebeu que, diante da incompreensão, para ser generoso, do presidente Jair Bolsonaro da realidade decorrente do Covid, inclusive suas dimensões econômicas, o Wilson Witzel percebeu que o presidente abria um vácuo
para que lideranças estaduais, locais, se tornassem lideranças nacionais. O Wilson Witzel botou na frente várias medidas restritivas que, se resultarem no Rio de Janeiro como liderando o achatamento da curva, pode colocar Witzel em outro patamar. Bolsonaro fez a aposta errada. Ele foi para o all-in em relação ao coronavírus, tentando desqualificar a magnitude do problema. Agora se remaneja para tentar ser competitivo. Ele perdeu base social. Nós vimos ontem a panelaço nas cidades brasileiras. No Rio e em São Paulo, com certeza. Em lugares que, em 2018, estavam concentrados importantes núcleos votantes de Jair Bolsonaro. Mas as pessoas não admitem que governante, qualquer pessoa, mas que governante negligencie a importância da saúde pública. As pessoas veem, poxa, o sujeito é presidente da República, não está levando a sério o problema, mas é claro, ele está no palácio protegido. Mas e nós que estamos aqui na rua? É nesse lugar que nós estamos. E pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde que é presidente da República, segundo eu avalio, o presidente está numa posição política de fragilidade. E aí eu quero chamar a atenção, já falei aqui, repito, para os perigos das medidas de exceção. O estado de calamidade, eu disse, me parece a medida necessária a fazer. É preciso cuidar da saúde pública, é preciso injetar dinheiro na economia, é preciso ser um pouco, entre aspas, irresponsável fiscalmente. Mas medidas de exceção em períodos de crise também servem para avanços autoritários. É preciso estar muito atento, pessoal. Agora, Andreasa, momentos como esse também expõem deficiências históricas do Brasil, por exemplo, de infraestrutura. Eu estava lendo aqui que o governo tem uma frente aí de discussão para a possibilidade de retomar obras paralisadas. Mais cedo, o Barão falava sobre saneamento básico no Brasil, problema histórico e crônico. Como tocar essa frente, né, de obras paralisadas e, ao mesmo tempo, a equipe econômica tentando negociar aí ajustes, investimento, apoio a determinados segmentos, né? A gente falou dos autônomos, mas companhias aéreas, setor do turismo também. Como equacionar tudo isso, né? Sheila, esse é um ótimo ponto. Pensando especificamente aqui no caso do Rio de Janeiro, aliás, o próprio ministro Mandetta falou sobre isso. O Rio é uma cidade emparedada, né? Uma topografia muito difícil, entre montanhas, região de serra e o mar. Nós temos aqui as favelas, as comunidades, com condições sanitárias péssimas. O vírus, né, o coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19, chegará a esses lugares. Lugares em que as condições sanitárias fundamentais, falo sobre isso nessa coluna com grande frequência, nos colocam mais ou menos nos anos 30 do século XX, 1930. Esse é o atraso brasileiro em matéria de saneamento básico. Um vírus como esse, chegando a locais como esse, significa, em pouco tempo, uma situação dramática. É o que mais me preocupa. A situação das favelas, das comunidades, onde é impossível guardar distância de 1 metro, 1,5 metro das pessoas. É só ver como funcionam aquelas vielas. E também os presídios. É claro que seria necessário fazer obras estruturais, mas será que nessa altura do campeonato, para efeito de combater coronavírus, seria possível? Além do fato de que dinheiro não há. Também e nem tempo, né, para isso agora, não tem tempo, né? E também, Sheila, tem uma dimensão importante aí que me ocorreu ouvindo você falar, que é o seguinte: toda a estrutura do Ministério da Economia do Paulo Guedes está montada para uma gestão de austeridade, de controle rígido do movimento fiscal. Quando se parte corretamente para o estado de calamidade, afrouxando essas cordas, a estrutura do Ministério da Economia, pensada por Paulo Guedes, se torna, pelo menos por um período, dispensável. Vai para um segundo lugar. Também é preciso ver se o Paulo Guedes conseguirá a narrativa de que ele é que está pedindo o estado de calamidade. Não sei. Quem eu ouvi falar sobre isso primeiro foi o José Serra, senador José Serra. A ver se o Paulo Guedes também consegue se recolocar, reorganizar o seu ministério, que é um ministério, insisto, voltado para radicalismo, no melhor sentido da palavra liberal, para austeridade fiscal, se ele se conseguirá recolocar nesse ambiente em que se terá obrigatoriamente de abrir o caixa e fazer despesas, né? É um momento de inflexão importante, tanto do aspecto político de um presidente que me parece fragilizado nesse momento, e também da economia, que vinha numa linha e que, diante da crise, precisa mudar.
Estará apetrechado para tanto? Tenho dúvidas. Andreasa Megali, bom dia. Deixa eu te pegar de surpresa aqui, meu velho. Eu li que 3 empresas que realizam aquelas visitas turísticas à favela da Rocinha, que eu já acho um negócio de extremo mau gosto se tratar uma comunidade Concordo. como um zoológico humano, Concordo. cancelaram as suas visitas devido ao coronavírus. A minha pergunta é: alguma empresa ainda está fazendo esse tipo de passeio? Os moradores da Rocinha já pediram para que eles deixem de acontecer. O pessoal levando lá turista que pode vir da França, da China, da Itália, para circular por uma área que é extremamente carente. Essas visitas ainda estão acontecendo ou são só essas empresas que fazem esses tours? A minha impressão, a informação que eu tenho de que isso foi suspenso. Mas ontem, Megali, muito boa sua observação, eu tive circunstancialmente saindo da Band, fazer uma parada antes de ir para casa. Eu circulei numa região turística do Rio de Janeiro, que é o bairro de Ipanema. Eu moro no Leblon. E passei por vários restaurantes. Os restaurantes estavam cheios, considerando a situação, e estavam cheios fundamentalmente de turistas. Eu queria chamar atenção para isso, porque me parece que hoje é um dia de teste, porque faz sol no Rio de Janeiro. Ontem estava nublado, um tempo ruim. Não se deu para testar a adesão da população às medidas, às recomendações do governo estadual. A praia estava vazia, mas não tinha sol. Hoje é um dia para verificar se essa adesão ocorrerá em que medida. Mas no caso dos turistas, que são muitos e que estão aqui vivendo vida normal, como eu vi, acho que falta das autoridades um informe sobre a gravidade da situação. As pessoas parecem não ter entendido, como eu vi nos restaurantes ontem, a situação que nós vivemos. Então, daí que alguém insista para fazer esse tipo de passeio, não é difícil. Até ontem, por exemplo, havia uma disputa, que aí tem um componente político, governo federal, governo estadual, havia uma disputa sobre o Corcovado, as visitas ao Cristo Redentor. Isso foi suspenso só no final do dia, mas ao longo da manhã a coisa estava funcionando, porque o parque é federal, ICMBio, Fundação Instituto Chico Mendes, e a ordem do governo federal era que não houvesse interrupção, enquanto as outras concessões estaduais estavam interrompidas. Só no final do dia os parques federais foram fechados, então também houve essa responsabilidade até ontem. O bondinho, por exemplo, do Cristo Redentor funcionando, o que é um disparate absoluto. Vamos ver se hoje as praias estão aí para ser testadas, se a população do Rio finalmente entendeu a gravidade da situação. O decreto, eu falei sobre isso ontem, o decreto do Wilson Witzel tem as limitações constitucionais óbvias, né, Megali? Você não pode, a não ser com a autorização judicial, impedir que as pessoas circulem, mas tem a função de comunicar. Um decreto comunica, a título de recomendação, a gravidade da situação. Vamos ver se a população compreendeu. Os supermercados estavam lotados, as pessoas continuam se estocando. Espero que haja uma baixa nessa pressão. Vamos ver. É um aprendizado para todos nós, né? Tem um papel do Estado, tem papel de cada um, né? Tem aquele caso absurdo do empresário que chegou do exterior, daquela festa lá de casamento e tal, identificaram que ele estava com coronavírus, ele pegou o jatinho dele, foi para o sul da Bahia, contaminou um monte de empregados, funcionários dele por lá, ou seja, coisa de maluco nessa guerra que todo mundo está travando. Irresponsável. Estou com a câmera ligada aqui em Copacabana, viu, André? O exemplo vem de cima, né? Fala. Eu não tenho o olhar do especialista, mas o meu olhar paulistano me diz que está bem vazia a praia. Tem pouca gente circulando pelo calçadão, pouca gente na areia. Olhar paulista sobre uma praia. Podemos encerrar a coluna, então. Desculpa. Olha aqui, 9 da manhã, eu sou um cidadão globalizado, 9 da manhã, né, que quarta-feira de sol, eu imagino que Copacabana já estaria mais cheia que isso. Sim, mas aí eu precisaria do olhar andreasiano aqui para poder confirmar. Olha o Megali com essa cor de escritório querendo falar de Copacabana. Não, a Copacabana é de todos nós. Pegando no pé do Obrigado, Megali. Sheila, o Megali tem razão, já era para ter um movimento maior, mas eu vou dar essa resposta amanhã para vocês. Darei essa resposta amanhã para vocês. Eu não quero desafiar a chefe, tá? Estou só fazendo jornalismo aqui, reportando. No caminho de volta para casa, hoje, eu irei pela praia. E aí poderei dar a vocês mais tarde ou amanhã a informação sobre o movimento. Porque já será mais ou menos 11 horas, é hora do fervo mesmo na praia. Mas tenho a impressão que a adesão estará mais baixa, espero que sim. O Rio saiu na frente, hein? Em termos políticos, de comunicação, de gestão da crise, saiu na frente. Se controlar a situação aqui primeiro, o Wilson Witzel muda de grau no Brasil. Um abraço, Andreasa. Até amanhã, rapaz. Beijo para vocês. Beijo, valeu.